Olá, aqui é a Ana e hoje eu vou falar sobre esse assunto aqui, sobre 4 mitos na área de aprendizagem que atrapalham muito os estudantes na hora de serem bem-sucedidos nos seus estudos. Esse material, a maior parte dele eu tirei de uma lista de execução de vídeos que eu coloquei, inclusive no meu canal do YouTube. Essa lista foi feita pelo professor Stephen Chu, da Universidade de Stanford, que fica no Alabama. E esse professor ele é um pesquisador em psicologia cognitiva. E todas essas ideias aqui são mitos que foram desbancados por pesquisas em psicologia cognitiva. Então é muito interessante ouvir o que ele tem a dizer, até porque está batendo com que outros pesquisadores em outras áreas, inclusive neurociência e tal, estão descobrindo também sobre aprendizagem. Então, eu achei muito interessante também, porque esses 4 mitos levam diretamente a 4 dicas de aprendizagem que podem ajudar bastante a quem está tentando ir bem nos estudos, sejam eles de qualquer nível. Então, eu vou falar aqui quais são os 4 mitos e depois eu vou derivar quais as dicas que eu daria para você desbancar esses mitos da sua vida, para você deixar de acreditar nessas coisas, nessas bobagens que falam por aí sobre estudo. Então, o primeiro mito é que estudar é rápido. Os estudantes normalmente subestimam grosseiramente o tempo necessário para estudar e aprender um determinado assunto. E isso é que leva às famosas madrugadas de estudo na véspera da prova. Então, estudar não é rápido. Este é o primeiro mito. Para estudar, para aprender, você precisa de tempo para estudar e você precisa de repetições. Não adianta ter acesso a uma determinada informação só uma vez. Você tem que repetir espaçadamente. Então, além de ser repetições, tem que ser repetições espaçadas no tempo. Então, é por isso que você precisa do tempo, né? Para que você possa fazer hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, semana que vem mais um pouquinho. Tá? Então, o segundo mito é que o conhecimento é composto de fatos isolados. Isso não é verdade, em hipótese alguma. Isso é o nosso segundo mito. A verdade é que quanto mais relações com outros fatos, maior a aprendizagem. Pelo menos aquela aprendizagem profunda que vale a pena e que fica na sua memória de longo prazo. Então, toda vez que você tenta estudar decorando as coisas sem entender, sem tentar relacionar com alguma outra coisa que você já conheça, você está se enganando, você está trabalhando só na memória de curto prazo. Geralmente as pessoas fazem muito isso na véspera também. Né? O terceiro mito, eu acho que é o pior de todos, é que o talento é inato. Vou escrever aqui, talento é inato. Esse é um mito que está sendo desbancado por vários pesquisadores recentemente, mais ou menos recentemente, e ele é, para mim, um dos mais perniciosos mitos em educação. Por quê? Porque esse sujeito acredita que o talento é inato. Por que ele vai estudar? Por exemplo, se o sujeito acha que ele não tem talento para matemática, por que ele vai se esforçar para estudar matemática? Ele não tem talento para aquilo, não adianta. Só que as pesquisas mostram que isto é um mito
grosseiro. Tá? Então tem vários livros mostrando em números, fazendo revisões de pesquisas científicas, mostrando isso, que o fator, na verdade, o fator mais importante para o sujeito ser bem sucedido em uma área que requeira algum conhecimento, alguma habilidade, é o tempo de prática. Então, quanto mais você pratica de maneira consciente, fazendo relações com o que você já sabe e repetindo espaçadamente, mais você vai ter, entre aspas, talento para a coisa. Tá? Você aumenta a sua confiança e você aumenta também a sua capacidade de lidar com aquele tipo de informação. Tá? Então, preste muita atenção nessa coisa. Talento não é inato. QI, aquela coisa horrorosa que se fazia com as crianças antigamente, hoje não se usa muito, né? Teste de inteligência, ele aumenta. Ele aumenta se a pessoa se educa mais. Tá? Eu não vou discutir isso aqui muito em números, mas já foi mostrado também que o QI das pessoas aumenta à medida que elas são mais educadas. Então, o QI nada mais é do que uma medida do quanto a pessoa se dedicou a estudar, do quanto a pessoa se dedicou à sua própria educação. E, por fim, o quarto mito é que eu sou bom em multitarefa. Eu acho que não tem um adolescente hoje em dia, tem poucos adolescentes hoje em dia que não dizem isso. Não, mas eu consigo estudar ouvindo música, com a televisão ligada, com alguém correndo pela sala. Eu sou bom em multitarefa. Novamente, as pesquisas comprovam que esta coisa aqui é um mito. Mesmo as pessoas que acham, que juram, que acreditam fielmente que são boas em multitarefa, têm o seu desempenho degradado quando elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, não adianta, ninguém é bom em multitarefa, mesmo que a pessoa queira acreditar nisso, porque realmente é muito agradável ouvir uma musiquinha, tal, mas dedique tempo separado para ouvir sua música, dedique um outro tempo separado para ver televisão. E quando você for estudar, não faça nada em paralelo. Muito menos deixar o computador ligado toda hora pipocando uma mensagem de MSN, tá? Ou de Facebook, ou o que seja. Então, esses são os 4 mitos. E quais são, então, as dicas que a gente deriva quase que automaticamente desses 4 mitos? Bom, vamos olhar para o primeiro. Estudar é rápido. Não é. Você precisa de tempo, você precisa repetir aquele conhecimento espaçadamente, aquela prática espaçadamente. Então, a única coisa que resta é estudar com antecedência. Com antecedência. Eu sei que isso parece papo de professor, papo de nerd e tal, mas isso é uma verdade científica. Se você não estuda com antecedência, não revisa o material, o máximo que você vai conseguir é tirar uma nota mais ou menos numa prova e esquecer tudo 3 dias depois. Então, você quer realmente parecer talentoso numa determinada área, você precisa de tempo dedicado àquilo e essa dedicação tem que incluir repetições espaçadas daquilo que você está tentando aprender. Tá? Está diretamente ligado a essa coisa aqui, que é a coisa do talento. Tem talento quem pratica mais. Essa é a grande verdade. Quem estuda mais parece mais inteligente. Se você for prestar bastante atenção, é isso que acontece. Às vezes as pessoas até mentem, dizem que não estudam tanto assim e tal, porque fica parecendo que elas não são talentosas se elas disserem que estudam. Mas a verdade é que essas pessoas estudam sim, estudam bastante. O nosso segundo mito, então, é que o conhecimento é feito de fatos isolados. Como é que a gente combate isso na nossa vida de estudante? A gente
tenta fazer o maior número de correlações, fazer muitas correlações. Com outros fatos. Então, quanto mais você está aprendendo alguma coisa nova, tenta entender aquilo em comparação com alguma coisa que você já sabe. Não precisa nem ser da mesma área. O importante é que você consiga fazer alguma conexão, que é essa conexão que vai trazer esse conhecimento para a tua memória de longo prazo. Tá? Então, às vezes é um pouco trabalhoso, requer um pouco de prática fazer isso, mas é a melhor forma de estudar. Tem um blogueiro canadense, se não me engano, que fala muito disso. Quer dizer, você deve aprender logo da primeira vez, porque senão você tem que ficar voltando e voltando e voltando e voltando. Não. Você tenta aprender da melhor maneira possível, da forma mais relacionada possível logo da primeira vez. Porque aí a próxima vai ser só uma revisão. Você não tem que fazer todo aquele esforço de tentar entender de novo. Se você faz correlações, isso acontece. Tá? Então, desse mito, a gente tira essa dica. Outro mito é aquele que eu odeio, que é o do talento inato. Tá? E a dica aqui chega a ser ridiculamente óbvia. Dedique-se. Se você acha que não é bom em matemática, experimente estudar matemática 1 hora por dia durante 1 ano. Isso vai mudar a sua vida e a sua visão do seu talento para a matemática. Tá? Mas tem que estudar desse jeito aqui. Tem que estudar com bastante tempo de antecedência, tem que repetir várias vezes, tem que tentar correlacionar o que você está aprendendo com o que você já sabe. Não. Então, e tem que fazer uma prática consciente com todos esses elementos aqui. Se você fizer isso 1 hora por dia, 1 horinha só, eu tenho certeza que daqui a 1 ano a sua visão do quanto você é talentoso para aquela área que você está tentando aprender vai mudar. Não. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E, finalmente, a história do eu sou bom em multitarefa. Ninguém é bom em multitarefa, então a dica aqui também é óbvia. Concentre-se. Você tem que ter tempo para ouvir sua música, você tem que ter tempo para ver sua televisão, você tem que ter tempo para conversar com as pessoas, para socializar online, para várias coisas. Nada disso é inválido. Mas você precisa, na hora que você vai estudar, você precisa se concentrar. E isso é muito difícil, principalmente para quem não está acostumado a se concentrar. Isso aqui é uma habilidade que só se aprende com a prática. Tá? Então, tem que se concentrar por períodos de tempos cada vez maiores, de forma que o teu estudo vai render mais. Tá? Aí, como que você se concentra melhor? Desliga tudo. Desligue tudo. Celular, telefone, internet, qualquer coisa na sua mesa que possa te distrair, uma revista, alguma coisa. Pega o seu material de estudo, senta numa mesa organizada, num ambiente em que você não vai ser interrompido pelo período que você determinou para ser o seu período de estudo e concentre-se. Tá? Essas são as dicas, então, que eu dou em cima dos 4 mitos de aprendizagem levantados pelo professor Xu, da Universidade de Stanford. Muito obrigado por ter ouvido. Se você gostou, dá um dedinho para cima lá pra gente. E se você quer ver mais videoaulas, mais coisas sobre aprendizagem, você pode ir lá no nosso site, que tá, se você está assistindo no YouTube, você vai ver o link lá embaixo do vídeo. Tá ok?